Já vamos fazer o que tem que ser feito. Mas também a gente não precisa ter o medo excessivo, que é esse medo que não vai trazer benefício nenhum. Oi, Jeff. Oi, Margarete. Sejam bem-vindos. Oi, Ana Maria. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos a todos. Gente, o Kleber vai entrar aqui comigo ao vivo, então, agora. Eu só queria dar uma participação aí. Boa noite, Marga. Queria dar uma participada aí nessa questão do corona. Eu acho importante a gente falar, porque tem muitas pessoas me perguntando, principalmente dentro da inteligência emocional, dessa questão da física quântica, essa questão dos treinamentos. A gente tem uma missão e a gente precisa falar a respeito disso também no sentido mental da coisa. Eu vou colocar, Kleber, você ao vivo agora comigo. De Umbanda e sou instrutor de Theta Healing no Guarujá. Eu costumo brincar que eu falo que eu sou o melhor instrutor de Theta Healing guarujaense porque eu sou único, né? Então, eu falo que eu sou o melhor instrutor de Theta Healing do Guarujá porque só tem eu. E eu me formei com o filho da Havaiana Style, né? Eu me formei com o filho da Havaiana Style e peguei o Theta Healing bem na raiz. Eu acho que eu sou a melhor especialista em inteligência emocional também no Guarujá, então só tem eu. Só tem você, né? Mas, só tem você. Tudo bem, Elô? Seja bem-vinda. A Elô vai estar na live com a gente amanhã, que acredito que vai ser amanhã a live também, uma super live só para mulheres. Deixa eu só fazer essa chamadinha aqui, Kleber, para a gente começar, né? Essa nossa interatividade. Tudo bem. Mas a Elô vai estar com a gente na live amanhã. Das mulheres mentes sãs, mulheres empoderadas, vão ter 3 convidadas sensacionais. Então, espero vocês também ao mesmo horário, às 20 horas, tá? Roseli, seja bem-vinda, Roseli. Então, Kleber, só para a gente contextualizar, bom, vocês viram a apresentação do Kleber, o Kleber é sensacional. Eu tive a oportunidade de estar com ele no DNA Básico, no curso DNA Básico do Theta Healing, que a gente vai oferecer no Instituto novamente com ele. Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite, querido. Passou alguém aqui batido por mim, deixa eu ver. Patrícia, seja bem-vinda. Tassiana, seja bem-vinda. Oi, Alisson, sejam bem-vindos. Bom, eu dei uma iniciada aqui, Kleber, na live, falando só um pouquinho do coronavírus, porque eu acho que as pessoas estão me perguntando, elas querem saber o meu posicionamento, o posicionamento do Instituto frente a isso, várias mensagens no direct, no meu WhatsApp privado, e aí eu dei essa contextualizada nessa visão de treinadora mesmo, nessa visão de inteligência emocional, né? Como lidar com esse movimento do corona através da inteligência emocional. E o que eu quis contextualizar para abrir essa nossa live de hoje, a gente vai falar de muita coisa boa, interessante, técnica, ferramenta, né? Mas eu quis contextualizar justamente para responder várias perguntas aí. E o que eu disse, que o medo, ele vai nos atrapalhar nesse momento. O medo excessivo que gera o pânico, ele vai nos atrapalhar, né? E o Kleber vai poder falar também comigo na visão da física quântica. Oi, tá dando uma parada aqui, espera um pouquinho. Acho que tá... eu tô vendo, tá rodando aí, né? Isso, tá rodando. Voltou. Se der algum tilt aí, eu continuo aqui, tá? Essas coisas são coisas maiores, podem acontecer, a gente está sujeito. Mas, enfim, dentro da visão da inteligência emocional, o que acontece? O medo excessivo, que é o pânico, né? Gera o pânico, na linguagem é medo, ele vai atrapalhar a gente nesse momento do corona. Por quê? Porque a gente tem que entender o que é, entender o vírus, entender como a gente vai trabalhar no processo de precaução e ponto. Nada mais além disso a gente vai poder fazer, no sentido de, se a gente vibrar no medo, tiver esse pensamento de medo, essa frequência do medo, isso é muito pior, porque gera esse pânico e as pessoas começam a não filtrar o que as pessoas estão trazendo. Então, pega tudo. E aí, isso desfavorece para que você lide melhor com essa questão. Então, eu só contextualizei no início isso, para ficar um pouco claro sobre a nível mental e emocional, como a gente pode lidar com esse movimento. Então, o medo, o pânico não vai te ajudar. Tire o medo, entende o que é, se precave, né? E é isso. Eu até falei que eu peguei H1N1 na época, né? A gripe suína. Eu fui para Curitiba na época e peguei. Estou viva. Né? Então, assim, tudo é uma questão de intenção mental também, do que você sente. Né? E a física quântica, ela explica bem isso pra gente, né, Kleber? Então, o que acontece? A física quântica ela é ligada totalmente à energia do testemunho. Né? Quando eu costumo dar minhas palestras sobre Theta Healing DNA básico,
a física quântica atua dentro da lei do testemunho. O que você vê e o que você sente, o que você joga para o universo. Nesse momento eu estou conversando com você e eu digo assim para você assim, cai um raio no Japão agora, nesse instante que eu estou conversando com você. E aí, você viu o raio? Você viu o raio? Não. Então não caiu, porque não teve ninguém para testemunhar, mas ninguém viu. Exatamente. Você está entendendo? A partir do momento que tem uma pessoa que testemunha, nossa, caiu um raio no Japão, eu vi. Aquela força do testemunho faz com que aconteça uma realidade dentro do nosso plano tridimensional. Então, o que está acontecendo? É um foco negativo de muitas consciências que estão criando a doença. Porque Deus é perfeito. Deus é o amor e a finita misericórdia. Para que ele vai criar uma doença? Nós, dentro desse plano de autopunição, de autodestruição, onde você, em pleno século XXI, você ainda vê um homem, uma mulher puxando uma carroça, né? Puxando uma carroça, ainda vivemos da base da ignorância. Então, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é abundância, para que ele vai criar uma doença? Então, as doenças são criadas por nós, através de nossos medos, nossos preconceitos, nossas autodestruições. Né? E aí a gente pode falar muito da inteligência emocional também nesse caso, né? Exatamente. Então, algumas pessoas acreditam que, na verdade, a gripe, né, o coronavírus, na verdade, também pode ser também um grito de energias negativas que a gente não viu. Por exemplo, na China, muitas crianças que são abortadas, né? Porque existe tem que ter uma determinada, cada família tem que ter uma determinada quantidade de filhos. Caso esses filhos não venham, seja mais, que tem que ser abortado, tem que ser retirado, porque eles restringem ali. Como saber se essa doença, na verdade, não é um grito dessa energia negativa de aborto, de autodestruição que veio? Exato. O que acontece? Estão pedindo para ser olhados. Né? Acho muito interessante a gente abordar e olhar dessa forma mesmo, porque a maioria das pessoas não tem essa consciência. A consciência que elas trazem é a consciência do que a mídia está dizendo. Sim. Né? E quando a gente trabalha nessa visão da inteligência emocional, que é essa inteligência das emoções, de você assumir o controle das suas emoções e de entender que todos nós somos um, que é o que a física quântica traz, essa coisa quântica, né? E de tudo que já aconteceu e de consciências que estão ali, memórias que estão ali gritando, quando a gente traz esse olhar, isso muda tudo. Por quê? Porque aí você não fica preso nessa matrix do que as pessoas estão colocando, do que a mídia, das pessoas que eu digo a mídia está colocando, né? Porque assim, muitos treinadores têm essa mesma mentalidade e todo mundo, e a gente tem essa missão de ajudar as pessoas a vibrarem cada vez mais na frequência do amor, na frequência da cura e não na frequência da dor. E o medo é dor. Então, quando a pessoa não tem esse olhar, ela não tem esse entendimento, ela vai pegar o que todo mundo fala, ela vai pegar o que a mídia fala, porque a mídia, ela quer vender. E o que vende muito? Desgraça. Então, é sensacionalismo. Exato. Então, quando as pessoas... O álcool gel de R$7 para quase R$30. Olha só as farmácias, quanto estão lucrando. Exato. Agora... É o que a gente tem falado no mundo dos treinadores, no nosso processo ali de grupo, que a gente está trazendo toda essa vibração mais positiva e para esse momento também, né? Vibrando e pensando cada vez mais positivo para controlar e equilibrar essas emoções. E o que a gente tem dito é o seguinte, vê se tem de fato soltando na mídia realmente coisas a respeito da inteligência emocional no sentido amplo, da física quântica, dessa mudança mental, dessa reprogramação emocional. Isso não vende teoricamente, na mídia. Então, eles não vão vender, eles vão vender desgraça. Então, eu não digo e não me responsabilizo, assim, pelo que eu tenho que fazer, não me responsabilizo pelo que eu tenho que fazer. Acredito que nem você, né, Kleber, e muito menos todos os curadores e treinadores do mundo, porque a gente vem com essa missão de transformar vidas, de mostrar para as pessoas uma nova forma de pensar, de sentir, de agir, de viver liberto. Então, a gente não pode ficar calado, a gente precisa se manifestar e manter isso nesse estado alerta, porque senão você vai viver dormindo nessa matrix. E até quando? Não dá para a gente ter essa questão de pegar tudo que a mídia diz como uma verdade. E pode ver, não sei se você nota isso, mas nos meus compartilhamentos, nos meus conhecimentos com outras pessoas, o que a gente mais vê, que as pessoas que mais assistem a mídia
que estão mais pegando essa desgraça, esse medo e transformando já em dor, nesse momento. Sim, existe uma frase do livro de Jó: o que eu temo me sobrevém. O que eu temo me sobrevém. Porque acontece o seguinte, o universo ele é perfeito, é você que não sabe pedir. Porque o universo ele é uma frequência, você é uma frequência energética. Nós somos uma energia, nós não somos matéria. Isso aqui apenas é como se apresenta aos nossos olhos, nós somos pura energia. Algumas pessoas me perguntam, Kleber, você acredita em Deus? Eu falo, sim, eu vejo Deus. Pô, você já viu Deus? Sim. Eu vejo você, eu me vejo, eu vejo tudo. Porque tudo é Deus. Deus é o todo, é o todo. Então, pegando essa questão do medo, é o que você está emanando muito, essa coisa vai ter que retornar. Eu lembro de uma amiga minha que ela começou a ler o livro Segredo. Aí ela se fantasiou toda, né? E começou assim, Kleber, eu li o livro Segredo. Hoje eu vou ter 300 reais na minha mão. E começou a dizer o tempo todo, eu vou ter 300 reais na minha mão. Eu vou ter 300 reais na minha mão. Eu vou ter 300 reais na minha mão. No final da tarde, a tia dela liga para ela e diz o seguinte, ô Fran, vai no banco comigo que eu tenho medo de ir no banco sozinha para buscar dinheiro? Ela falou, tudo bem. Aí a tia dela sacou o dinheiro e falou assim, Fran, segura aqui os 300 reais. Preste atenção, ela disse 300 reais na minha mão. Não falou no meu banco. Não falou no meu bolso. Então, é o que você está emanando. Se você emanar aquele medo, o universo vai entender ao pé da letra. Exatamente. Não, o universo não entende, não. Eu não quero isso, eu não quero isso. Vai acontecer, porque o universo não entende, não. Isso. Então você tem que dar o oposto. Nunca diga, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não. Não é. Eu escolho me libertar do medo do coronavírus. Exatamente. Então nunca diga, eu não tenho medo, porque vai acontecer uma energia de atração que vai captar ou não. E essa energia do coronavírus vai te alimentar o medo. Então você tem que dizer e pensar a seguinte frase, totalmente ao contrário. Eu escolho viver sem o medo do coronavírus. Eu escolho estar imune e 100% libertado da energia do coronavírus ou de qualquer outra doença. Então, o que você escolhe, você mentaliza e joga isso para o universo. Exato. E aí, quando a gente escolhe, intenciona, é onde entra também o nosso comando, o nosso decreto. Porque tudo aquilo que a gente comanda, que a gente decreta para nós, é o que a gente está intencionando. Às vezes num pensamento e na oratória, na comunicação também, que faz total sentido. Então, o que você pensa é o que você sente, mas o que você comunica para você tem um poder gigante, é 3 vezes mais poderoso que qualquer outra coisa. Então, a gente precisa olhar para isso. Que decreto eu estou fazendo? Como eu estou comunicando? Exatamente. O que eu quero que o universo me devolva. A Sabedoria das Herveiras tem uma pergunta aqui para nós. Medo e autocura. Alguma dica? Ela colocou aqui. Depende do medo. Por exemplo, a gente está falando sobre coronavírus. Mas todos nós temos medo. Em relação à autocura. Se você tem alguma doença, vamos supor que a pessoa tem um problema de câncer. Deus, neste momento eu me autocuro da minha doença. Eu me autocuro, meu corpo se autocura. Meu corpo vive se curando. Por quê? Porque Estou sem câncer. Estou sem câncer. Estou 100% sarado. Desconheço o câncer. Meu corpo desconhece o câncer. Eu só acredito e confio na cura. Então, o que acontece? Se é uma doença, você tem que viver ao contrário. Viver como se já estivesse neste momento. Exato. E olha o decreto de novo. Olha o que eu estou decretando. Olha o que eu estou comandando para mim. Né? Olha o que eu estou falando. Como a Cris colocou aqui. A Cris falou que está dando a live. Obrigada, Cris. Ela sempre acompanha a gente. E ela disse que acho que tem o pessoal de Angola que vai entrar aí, viu? Tem que bom, fico feliz. Lá, que acho que eles iam entrar. E que a gente tem pessoal lá de Angola, como eu for fazer os treinamentos, normalmente eles acompanham. Acho que eles vão entrar aí já já.
E a Cris está dizendo assim, eu escolho viver sem nenhuma doença. É bem isso, Cris. Isso. Quando a gente comanda isso, decreta isso, né? Isso faz parte da inteligência emocional e da física quântica. Então, eu vou contextualizar um pouquinho para que a gente possa dar essa explicação, que é uma das coisas que a gente falou, né? Do tema mesmo, inteligência emocional e física quântica. Então, olha só, a inteligência emocional, o que ela é? Ela é essa capacidade da gente lidar com as próprias emoções, não permitindo que as emoções controlem ou descontrolem a gente. Então, a inteligência emocional é a capacidade de você ser inteligente para lidar com as suas emoções, você no controle, você assumindo o controle. Ou seja, o medo não me domina. Eu controlo o medo. A tristeza vai acontecer, eu vou passar pelo deserto, mas ela é uma emoção que passa quando eu aprendo a lidar. Então, eu estou no controle. A raiva, eu vou aprender a direcionar essa raiva, não mais jogar nas pessoas, nas coisas da vida, né? Deixo ela no fato, direciono. Isso é ter controle das emoções. Até na alegria excessiva, porque às vezes tem a bipolaridade, né? Pode levar você para alegria excessiva, e aí vira uma disforia, né? Uma euforia, uma disforia. Então, você também pode buscar o equilíbrio da alegria. Isso baseado nas emoções básicas, né? Porque depois o que vem são emoções secundárias e sentimentos. Mas a ideia da inteligência emocional é isso, que você aprenda a lidar, a manejar as suas emoções, buscando equilíbrio. Como? Por exemplo, no Instituto, no Mentis, a gente tem a técnica Vencendo Barreiras. Foi um método, na verdade, né? Um método idealizado por mim, que ele engloba todas as principais ferramentas para que você consiga ter esse controle emocional. Então, a gente usa física quântica, a gente usa PNL, a gente usa a neurociência, a neurogênese, a gente usa a psicologia cognitiva comportamental, a gente usa a psicanálise, usa a psicologia positiva, a gente usa técnicas do coaching, que são derivadas da psicologia cognitiva comportamental, usa Theta Healing já hoje nos treinamentos, já foram inseridos, que são né, uma técnica baseada na energia, na questão da física quântica também. E nos comandos, né? Somente comando de voz. A base do Theta Healing é comando de voz, né? Exatamente, nos comandos. Então, assim, tudo isso não é uma coisa inteligência emocional, só para as pessoas entenderem, né? Ah, isso é inteligência emocional? Não. Inteligência emocional é a capacidade que você desenvolve, que você não nasce com, mas que você desenvolve de habilidades em lidar com as suas emoções, com as dos outros, mudar o seu estado, alterar o seu estado emocional. Então, eu posso ficar triste, eu posso estar triste e posso entrar e permanecer na tristeza. Ou eu posso estar triste e essa tristeza passar, conforme eu vou lidando com ela. E aí não vira uma depressão, e aí o medo não vira uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Por quê? Porque eu vou aprendendo a manejar e a lidar. E aí existem essas técnicas todas que compõem ferramentas para você poder desenvolver melhor essa habilidade, essa inteligência. Então, no nosso método, a gente usa todas essas possíveis e mais atuais do desenvolvimento humano para ajudar as pessoas a desenvolver essa inteligência das emoções, né? E dentro da física quântica, né, como eu vejo? Eu vejo, né, nessa proposta que a gente trouxe, de você entender o que você comanda, o que você está emanando, o que você está atraindo, porque tem uma frequência vibracional interna ali, não é? Sim. Então, o que acontece? O Theta Healing, né, trabalha com 4 níveis de crença. Nível central, porque o nível central já foi descoberto que, desde que nós estamos da barriga da nossa mãe, se preparando para reencarnar neste plano, nós já pegamos informações até nossos 7 anos de idade. Nós estamos nessa frequência teta. Mas o que é a frequência teta? É entre o dormir e o acordar. Então, você está dormindo, tocou o celular, você entra na frequência teta. Porque entre o dormir e o acordar, você está em teta. Então, a criança, do nascimento dela, do útero, até os seus 7 anos de idade, ela está numa frequência teta. Por isso que a criança dorme muito. Que é entre o dormir e o acordar. Então, o que acontece? A criança já começa a captar informações desde o útero da mãe. Ok? E às vezes até dentro da energia sexual. Então, vamos pegar casos que uma moça foi violada e teve um filho de um estupro. Então, imagine já a carga energética negativa que ocorreu ali, né? E com o passar do tempo, essa energia começa a ter rejeição, porque a mãe não começa a não aceitar aquela situação.
E vai começar a tomar, de repente, pílulas para o aborto ou pensar em abortar. Ou mesmo que não tenha tido uma violência sexual, o pai abandona. Ou a mãe é grávida muito cedo e não entende o que vai acontecer e pensa em abortar. Então, esta criança no útero sofre uma energia de rejeição que ela começa a captar. E se não tomar cuidado, essa criança vai crescer com problema de autoconfiança, algum problema de distorção emocional, problemas de aprendizagem, problemas de suicídio, porque ela nasceu com a tendência da morte. E não vai entender por quê. Porque ela nasceu com essa aglomeração energética negativa, já captando o útero da mãe. Ok? Crenças de pai, mãe, e passando para o filho. Filho, dinheiro é sujo. Vai tudo programando ali no cérebro, né? Vai programando esse HD aí. E lasca a vida da pessoa. Tá entendendo? Então, de 0 a 7 anos, a pessoa vai captando essas crenças aí. Esse tipo de energético. O bebê, quando ele tá lá, eu explico isso sempre nas aulas quando a gente volta até a gestação, né? Ele tá lá e ele não tem o córtex pré-frontal formado. Então, é só no final da gestação que é formado. Ele não tem esse nível racional, né? Esse intelecto. Ele só realmente sente duas coisas. Ele tem uma interpretação de duas coisas. Ou ele se sente aceito e amado, ou ele se sente rejeitado. Não tem o meio termo. Ou destruído. Ou rejeitado e destruído. Olha só. Rejeitado e destruído. Que é muito pior. Por isso que 99,9% das pessoas nascem com essa ferida emocional já aberta, né? E aí com toda essa carga genética aí associada a essa ferida emocional. Porque base de tristeza, da rejeição, de ter se sentido rejeitado, né? E aí vai crescendo exatamente com isso. Na primeira infância vai tendo a formação lá, tudo vai sendo programadinho e vai só sendo embutido mais coisas com aquilo que a pessoa já traz até chegar um dia estourar. Como o caso que está tendo hoje, né? Estoura, não tem jeito, chega uma hora que aquilo, o balde transborda. E aí vem depressão, vem ansiedade, vem pânico, vem tudo que a gente imagina, o mal do século, né? Vem aí. E aí você tem que voltar e fazer todo esse processo, né? Mas, Kleber, tem a Oceano Imóveis está dizendo aqui assim, uma pergunta. Prosperidade, cocriação. Como colocar isso? Prosperidade e cocriação. Que é bem base da física quântica, a cocriação da nossa realidade. A gente viu isso no terceiro. Primeiro assim, a gente precisa também entender o que é prosperidade para ela. Né? O que é prosperidade para ela? Porque tem pessoas que querem realmente viver com pouco e se acham próximas, mas é um direito dela. Ok? Por exemplo, para ela, um exemplo, ela pode querer prosperidade para ela, ter um grande apartamento na praia, uma mansão, mas às vezes para uma pessoa que tem pouco conhecimento, ou de repente não tem tanta ambição, prosperidade para ela é ter comida na mesa da família inteira e tá ótimo. Então, primeiro, o que é prosperidade para você? A gente primeiro precisa entender isso. Porque você precisa ter um entendimento. O que é prosperidade para você? O que é amor para você? Porque cada um é cada um. E tem uma coisa muito interessante, quando a gente faz o treinamento Liberdade Financeira, que é a parte da emoção relacionada ao dinheiro, o que eu mais identifico lá nos alunos, né? É a crença relacionada ao dinheiro, lógico. De que dinheiro é, você falou, de que dinheiro é raiz de todo mal. Essas são as principais crenças, que eu também já quebrei um dia na minha vida. Quebrei mais 100 e poucas crenças aí há uns 5, 6 anos atrás, né? Daí depois eu desenvolvi o nosso... O Teta Healing foi tratamento de choque. Foi o que voltou, né? Foi mais para trás ainda um pouco, porque ainda tinha coisa para ser limpa, tinha energia para ser diluída, memória ali para ser diluída, né? Tinha ancestralidade. E ainda bem que era o Kleber que estava lá, porque foi sinistro, né, Kleber? Eu digo que... Pô, meu, foi um dos trabalhos mais intensos que eu já tive, foi o teu. De limpeza. Eu falo, meu Deus do céu, não sei mais o que fazer, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, e agora? Não sei o que fazer. Chega um momento que eu falei, não sei o que fazer. Me desesperei. Foi um grande obstáculo para não ter família de aprendizado. O programa tinha aqui de dor, né, Kleber? Deu um hack, né? Eu preciso sofrer para honrar minha família. Era um programa muito intenso. Preciso sofrer para honrar meus antepassados. Isso, mais ou menos isso aí, então, né? Dinheiro para mim estava ligado à morte, lembra? Dinheiro estava ligado à morte. Então eu conto isso nos cursos, que eu queria ser rica, desde pequena eu falo que eu vou ser rica, vou ser rica, vou ser rica.
E imagine, então o meu consciente queria, mas o meu inconsciente tinha muita dor. Eu precisava entender, eu precisei chegar lá nessas dores, entender tudo isso para reprogramar, porque senão não ia acontecer, que é isso que a gente fala da frequência. Então, ok, você vai trabalhar a inteligência das emoções ligadas ao dinheiro, à prosperidade, né? O que você quer, porque às vezes as pessoas têm mais, elas têm mais habilidade de falar assim, sobre dinheiro, prosperidade ligada a dinheiro, do que ela fala assim, eu quero ser rico. Sou rica, sou milionária. Soa difícil para algumas pessoas falar, então ela vai falar assim, eu quero uma prosperidade. E ela vai associar o dinheiro à prosperidade, mas ela precisa falar, ela precisa decretar, comunicar isso para ela também. Comandar isso. Eu sou. Pegando esse gancho, se a gente for comparar algumas coisas em Dubai, né? Dubai, que é o país hoje, que a gente tem entendimento, mais rico do mundo. Chega à beira do absurdo. Por quê? Lá tudo é de ouro. Tudo é de ouro. Vai tomar um sorvete, talher de ouro, tem fios de ouro no sorvete. Então eles se alimentam até do ouro. Então para pensar a mente deles. Aonde eles vêm, aonde eles tocam, tem ouro. Eles não conseguem ver uma coisa abaixo daquilo. Então a mente deles está totalmente programada, uma energia 100% de prosperidade. Onde a palavra... Acho que caiu aqui a conexão. Já já ele volta, já já o Kleber volta. Mas assim, complementando o que ele vem dizendo aqui, né? É bem isso. Aí ele já tem um programa voltado, totalmente voltado para essa questão do... voltou. Tinha caído, Kleber. Tinha caído a conexão. Oi. Agora voltou. Só repete para mim do programa mental do pessoal de Dubai. A mentalidade deles. Então vamos lá. Tá me escutando? Sim, agora deu? tá legal. Então vamos lá. Então o que acontece? As pessoas em Dubai, eles comem ouro, comem com talher de ouro, aonde vão tem ouro, entendeu? Então o que acontece? A mentalidade deles ali, claro que existe pobreza em Dubai, mas a mentalidade deles ali é tão intensa de prosperidade que não tem como ficar pobre, porque aonde eles tocam tem uma energia de prosperidade, de abundância, e eles vão repassando aquilo para outras pessoas também. Porque eles têm o entendimento que a prosperidade não é só deles, é para o outro também. O príncipe lá de Dubai, ele consegue distribuir até as energias de prosperidade para pessoas que começam a morar ali, que vão ter uma família, que de repente não tem uma renda tão alta quanto de um magnata. Então, o que acontece? A energia de prosperidade ali é muito intensa. E eles vivem sim aquilo 100%. Então, o que acontece? Nós não precisamos ser petroleiros. Mas a gente tem que viver a energia de prosperidade. Botar isso para fora. Mas Kleber, eu não tenho um relógio de ouro. Exato. Eu não tenho uma coisa de ouro. Eu não tenho $1 milhão na minha conta. Eu não tenho nenhum carro. Mas o que você vai soltar de você para o universo? Como você gostaria? Porque o universo ele age na energia da criatividade. O que você vai botar para fora? Como você quer? Do jeito que você quer. Bota para fora. Porque o universo ele trabalha no soltar. Solta. O que você quer? De onde que vai ser? Porque a gente está acostumado a soltar doenças. E aí? A gente está acostumado a soltar pensamentos negativos, mas está desacostumado a soltar um pensamento de luz, um pensamento de amor, um pensamento de prosperidade e confiar. É muito mais fácil falar, fulano vai cair, eu tenho certeza que fulano vai lá e cai. Você deseja com tanto ódio que fulano vai e cai. Mas será que você desejou que ele ganhasse um carro, uma promoção? Então a nossa intencionalidade em desejar o mal ainda é muito intensa. Mas se a gente conseguisse desejar de forma positiva, a gente conseguiria co-criar isso também. Porque o positivo vale mais do que o negativo. Então, da mesma intenção que você direciona aquela vibração negativa de co-criação, você pode criar a sua cura. A energia que criou a doença cria a cura também. Aonde você vai direcionar isso? Exato. E isso é física quântica. Como a gente atua nessa questão da cocriação da inteligência emocional? Dentro da inteligência emocional, você precisa entender quais são os medos, por exemplo. Eu só estou pegando o gancho do que a Oceano Imóveis perguntou. Quais são os medos ligados ao dinheiro?
Porque basicamente são medos. Como é que você fica quando você está sem dinheiro? O que você pensa? Qual é o sentimento, a emoção que você tem ali? Então, quando você tem uma emoção de medo ligada ao dinheiro, de escassez, e você não entende isso, você vai pensar e vai sentir isso, né? Sentir esse medo. E aí você não domina, por exemplo, não controla essa emoção, medo ligado ao dinheiro. Basicamente, na inteligência emocional é isso. Daí você vai precisar entender essas crenças que você traz desde a gestação ou para trás, né? Nos ancestrais, a nossa ancestralidade, como aconteceu comigo. E aí você ir voltando até entender no último nível, assim. E ok, agora vamos embora. Agora eu sou milionária, né? Mas enquanto eu não entendi, eu estava fazendo e a coisa não acontecia. Então a gente precisa buscar. E a gente precisa buscar isso dentro da gente, porque todas as respostas estão dentro da gente. E a gente vai aprendendo a lidar com essas emoções, vai aprendendo a comandar, mandar para o universo para ter esse retorno. É isso que basicamente a inteligência emocional faz, nos ajuda a lidar com as emoções. E a física quântica entra como uma ferramenta poderosa dentro da inteligência emocional para que a gente possa atrair tudo aquilo que a gente deseja, se a gente pedir, emanar, comandar da maneira adequada, né? Sim. Eu pego muitos casos de pessoas que fizeram juramento de pobreza. Eu sempre falo, quando finaliza o juramento de pobreza, eu falo o seguinte, querido, faz o seguinte, da próxima vez faz o juramento de riqueza, por favor. Ficou fazendo juramento de pobreza? Faz o juramento de riqueza, pelo amor de Deus. Faz o juramento de riqueza, né? Porque assim, pessoas que tiveram padres... eu trabalho com muitas pessoas que foram templários em vidas passadas. A física quântica trabalha na energia de vidas passadas e de ancestralidade. Então, um juramento que o seu fez, ancestral, vai reverberar 7 vezes no teu campo. Então, se o teu bisavô fez um juramento que o dinheiro é sujo, ninguém vai ser rico porque só traz desgraça, vai reverberar esse pacto, voto de juramento, 7 gerações à frente. E às vezes até mais gerações. Se as outras gerações honrarem, são mais gerações. Pode chegar a 20, mas geralmente são 7. Então o que acontece? Nem com reza brava isso vai tirar. Enquanto tem que ir ali no inconsciente e finalizar aquela situação. Porque as pessoas entendem o mal que pode criar um pensamento negativo para a sua ancestralidade. Por isso que tem muitos filhos, muitos netos que você pensa, nossa, ele age igualzinho o avô dele. Por quê? Porque ele está honrando aquela consciência que não foi curada. Tá entendendo? Família de pessoas gordas. Família de pessoas gordas. Bisavô era gordo, avô era gordo, pai era gordo, eu tenho que ser gordo para honrar a família. Isso, doenças. Quando a gente vai na inteligência emocional, o que a gente vê? Qual é a base emocional de toda essa família? Medo. Porque o que gera a inflamação é o medo. A gordura é medo. Trabalhou o seu medo, você perde a gordura. Né? Então, exatamente. É interessante como as coisas elas se complementam o tempo inteiro dentro da inteligência emocional da física quântica. Né? Como a gente consegue perceber e trazer realmente esse conhecimento que está no nosso inconsciente, que a gente precisa buscar lá dentro, porque 5% é o que a gente sabe da gente, e isso é a ciência mais exata que eu conheço do desenvolvimento humano. A gente só conhece 5%, até que você vá cavocar o seu inconsciente e descobrir essas memórias, como o Kleber está trazendo, essa consciência, tudo isso que foi acontecendo lá atrás, até a gestação e da gestação para trás, e que aí você vai conseguindo transformar através do hoje, do seu momento hoje, do seu comando hoje, da sua forma de pensar hoje, tudo isso que também está lá atrás. Você vai conseguindo transmutar, né, e transformar tudo isso para algo melhor, porque o cérebro, ele não entende, né, Kleber, o que é futuro e o que é passado. Então, você pode voltar lá atrás, como aconteceu comigo, na parte afetiva, quando a gente fez o Theta Healing, né, o DNA básico, o curso. Eu trabalhei 2 áreas, a financeira e a afetiva, só as duas que eu precisava e também que faltava. E o da afetividade, eu dei 77 gerações para trás. É muito louco isso. E como o Kleber explicou, é onde começou. E aí você vai fazendo aquele movimento. Então, tem uma genética emocional que a gente traz,
A gente traz a genética física, mas a gente traz essa genética emocional e essa energia também, toda junto. Então a gente precisa curar isso. Trabalho mental, o emocional e cura essa energia, limpa, dilui isso. Porque senão aquilo vai permanecer ali. Até porque emoções são energia. E por isso está dentro da gente, né? Porque a emoção ela é uma energia. Ela tem uma vibração própria, uma frequência própria, né? E se a gente não trabalhar aquela emoção, não muda a energia dentro da gente. Por isso que a gente chega perto de algumas pessoas e aí a gente fala assim, nossa, essa pessoa tá carregada, né? Ou, ai, que energia boa. É a emoção que ela tá vibrando, o pensamento que ela tá tendo, o que ela tá aqui dentro, frequenciando, né? Sim. Então, o que que acontece? Tem uma pessoa aqui, Espera um pouquinho que estou vendo aqui. A Olivia Fierce diz, uma observação, minha família é de gordinhos e eu sou magérrima. Aí eu te pergunto, você se sente da família? As pessoas que vêm da família, porque você não tem a crença de precisar ser gorda, de ter gordura para fazer parte, você não tem essa crença. Mas pare para pensar se você realmente se sente da família e se eles realmente te veem como da família. E às vezes nem todo mundo também que tem a base medo vai também ser gordinho. É só que quem a base é medo. Mas nem todo mundo que tem medo vai desenvolver para a gordura. Pode desenvolver para outras coisas. Isso é importante a gente falar também. Eu conheço famílias onde... Há maldições, viu? Há maldições também de problemas de doença que as famílias vão herdando. Herdando. Exato. Maldições familiares, né? Então, o que acontece? Uma outra crença que nós trabalhamos no Theta Healing é no nível histórico. No nível histórico, que são crenças de vidas passadas, onde eu trabalho, como eu falei, eu trabalho muito com ex-padres, ex-freiras de vidas passadas, aí chega nessa vida, tenta prosperar, o dinheiro some, tenta prosperar, consegue um emprego bom, o dinheiro some. Por quê? Porque o inconsciente entende que o dinheiro é sujo e que o dinheiro tem que ser dado todo a Deus por causa do juramento de pobreza que fez em nome de Jesus numa vida passada. Então ele vem com aquele padrão franciscano de pactos, votos, juramentos, que todo o dinheiro tem que ser dado a Deus, ou para fazer caridade, né? Nada é dele, e ele não consegue prosperar por causa desse pacto, voto, juramento aí de vidas passadas, né? O Kleber, isso então explica para o pessoal, a Olivia falou que ela não se sente, tá vendo? Olha, tá vendo? Né? Eu acho que é isso. É uma crença com você. É uma crença que precisa ser curada com você também. Tem alguma crença também dentro de você, tá? E Kleber, explica então, assim, para o pessoal que está entrando agora, o que é o Theta Healing? Porque o Kleber, ele é terapeuta quântico e instrutor de Theta Healing. Eu fiz o curso DNA básico com ele, que ele vai estar oferecendo daqui uns dias lá no Instituto. Vai estar dando lá no Instituto de novo, no nosso Instituto, né? Mas explica o que é o Theta Healing. O Theta Healing, ele foi criado pela americana Vianne Stibal, né? Vianne Stibal era uma naturopata, né? É Vaiana, não é Havaiana. O pessoal já pensa, é Havaiana? Não, o nome dela é Vaiana, mora nos Estados Unidos, ok? Montana. Ela ainda está viva, né? Inclusive está canalizando um outro processo de cura dentro do Theta Healing. Ela, mulher, não para, né? Então, quer dizer, um outro método de cura dentro do Theta Healing nesse momento. Vai chamar DNA 4, inclusive. Você fez o DNA básico. Tem o DNA 4 já. Já está bem avançado. Aí a Havaiana trabalhava como naturopatia, mas ela tinha um dom. Que as pessoas sentavam na frente dela e ela descrevia totalmente o que estava acontecendo na pessoa. Fazia um scanner, olha. Você está passando por isso, sua vida está assim, assado, você está grávida, e ela começava a acertar tudo. E o pessoal começou a procurar, vai no escritório dela. Ela chegava ao ponto de atender 20 pessoas por dia, só dormia 4 horas. E ela era mãe solteira com 3 filhos. E começou a aparecer pessoas que tinham problemas de saúde. De repente, uma dor, uma doença, e a Vaiana entrava no estado teta, que ela não sabia que era o estado teta, ela simplesmente fechava os olhos, entrava em contato com o Criador, né? E fazia com que aquela doença fosse embora. E a doença realmente não tinha mais gripes, tosses. A Vaiana chegou ao ponto de curar um câncer pelo telefone.
um câncer cerebral pelo telefone. Chegou a esse ponto. Que lindo, né? E a Havaiana, no belo dia, ela acordou com uma dor na perna muito forte e ela achou que deu uma torção. Só que essa dor, quando 2 horas depois, voltou com tudo. E ela chorava de dor. Foi no médico, todos os médicos falavam que era câncer femoral, que ela teria que decepar a perna. Todos os médicos falavam que ela teria que decepar a perna. O mundo dela caiu ali. Mas ela pensou, meu Deus do céu, mãe solteira, 3 filhos, perna decepada e ainda curadora, quem é que vai acreditar em mim? Quem é que vai acreditar numa curadora com uma perna decepada? Né? Eu não sei, a curadora que não se cura. Quem é que eu vou acreditar? Aí a Havaiana pensou assim, bom, eu estou curando todo mundo, né? Porque eu não. Não tem mais nada a perder mesmo. Exatamente. A Havaiana entrou no estado Theta e determinou através do Theta Healing, que depois vai vir a chamar de Theta Healing, né? Entrei e falou, Criador, que a partir de agora seja curado, esse tumor está feito. Foi dormir. 3 dias depois não tinha mais nenhum tumor, só tinha uma pequena mancha. Os médicos ficaram embasbacados como é que ela fez aquilo. E aí a Havaiana percebeu que aquilo já era um método de cura, que tinha que ser padronizado e passado para outras pessoas. Foi onde surgiu o Theta Healing, cura da alma. Né? Então a frequência Theta é uma frequência que você, entre o dormir e o acordar. Entre o dormir e o acordar você pode criar tudo e descriar tudo. E com o passar do tempo, a Havaiana foi começando a aprimorar o método até criar um sistema educacional dentro da metodologia do Theta Healing, onde descobriu que nós podemos fazer tudo desde que seja com ética. Havaiana sempre fala, Theta Healing é oração focada. Oração focada, oração com fé que já ocorreu. Já foi. Oração, palavra, focada, já ocorreu. Esse é o foco. Qual é o foco? Ganhar? Ganhou. Tá feito. E aonde a gente põe, aonde a nossa energia vai, é aonde a gente põe foco. Se a oração Sim, exatamente. Cada energia está ali, naquele foco, né? Isso que é o mais incrível de tudo. Então, esse comando, esse decreto, focado com toda aquela energia ali voltada para aquilo, acontece. Seja para o lado bom ou para o lado ruim, né? Por isso que a gente tem que... E a Havaiana percebeu que os erros da humanidade estão focados nas crenças. Hélio Couto, que é um dos maiores filósofos e teóricos da terapia quântica, ele diz: o homem, a humanidade até agora só não passou por portas porque acredita que não pode. O homem só não voa se precisar de helicóptero porque acha que não pode. Do dia que ele acreditar e entender que ele pode, ele faz. Assim como Jesus Cristo andou por cima das águas, assim como ele transformou a água em vinho, assim como multiplicou pães e peixes, e assim como Buda levitava. E aí a gente consegue... Nós podemos fazer isso desde que nós temos a capacidade de entender que nós podemos. E se libertar dessas crenças tridimensionais. Porque a Bíblia fala que vós sois deuses e nem sequer sabeis. E Jesus dizia, aquele que tiver fé fará obras muito maiores do que eu. Então... Eu até coloco muito nos treinamentos, exatamente isso. Eu falo, gente, eu faço analogia da ciência, muitas vezes com a espiritualidade, né? Para as pessoas entenderem, porque a gente, nos treinamentos fechados, a gente trabalha com, né? Treina pessoas do Brasil inteiro com todos os tipos de crença. Então, para não focar em alguma crença religiosa específica, a gente trabalha com essa comunicação mais aberta. Eu costumo trazer algumas metáforas, porque dentro da PNL a gente usa metáforas muitas vezes, o que faz as pessoas fazerem associações rápidas, né? E aí eu trago algumas metáforas e trabalho em cima das questões bíblicas também. Quando Jesus disse, vai que a tua fé te curou, ele nunca disse, eu te curei, cara, porque eu sou o cara. A tua fé, aquilo que você viu, mas que você acreditou, foi isso, né? Então, a Marcinha Kleber está dizendo, gratidão sempre, Kleber. Olá, amado. Então, é exatamente nesse sentido, né? A tua fé te curou, é o que você acredita. Então, todo o poder está em você. E se você souber conhecer esses 95% que estão no seu inconsciente,
trouxer para a consciência cada vez mais o que está de dor, porque Freud falava para a gente, lá no inconsciente, pulsão de vida e pulsão de morte. Lá no inconsciente, recalques, medos e todas as pulsões inatas lá no inconsciente. Então, ele já sabia também muito disso, de tudo isso, desse universo, de uma outra forma, mas ele trazia isso, né? Então, quando a gente vai, busca lá, traz para a consciência, você tem a possibilidade de transformar tudo isso, você tem o poder de transformar. E é por isso que quando você traz essa questão falando né, que dessa metáfora também do que Jesus dizia sobre fazer outras obras maiores, é isso. Então, por que a gente está vivendo essa transição da nova consciência planetária? E aí só existem 2 tipos de pessoas no mundo mesmo, as que estão despertas e as que estão dormindo. Né? E por que querem? Porque querem estar dormindo e outros porque querem estar acordados. Querem e cada vez mais despertar para isso, porque hoje é isso, tudo está dentro de você. E se você desperta essa consciência, olha para dentro, você pode mudar a sua vida, a sua realidade. E não é fora, é dentro. É o tempo inteiro. Eu como estudo a lei do tempo, eu trabalho com uma outra terapia, chama Sincronário da Paz, né? O Sincronário da Paz vai ser o futuro calendário da humanidade. Nós acreditamos que assim, o ser humano, ele esqueceu quem ele é. Isso! Então, o sincronário, o ser humano esqueceu quem ele é, porque nós vivemos no tempo do relógio. Que horas é dentro de uma coisa artificial? Tanto que a palavra calendário vem de pagamento de contas, pagamento de impostos. Então nós vivemos num calendário em que nos suga, onde faz que tempo é dinheiro. Nós vivemos em favor de um calendário artificial imposto a nós. Exato. Entendeu? Então, como você vive dentro do calendário, por exemplo, mês de julho, Júlio César. Então, de forma inconsciente, eu tenho que viver esse mês em favor de Júlio César e pagar impostos a ele. Isso está no DNA da humanidade. E no Theta, a gente pode fazer a alteração do DNA, né? As alterações do DNA. A gente altera crenças do DNA, exatamente. Liberar as crenças. Sensacional. Teta Healing hoje é considerado uma das maiores curas quânticas do mundo. Essa e o Barra de Ares. É incrível, é incrível. Assim, eu recomendo a todo mundo. Mas agora, de fato, eu preciso perguntar dentro do tempo que horas mesmo são. Que horas você tem horário aí? Que eu tô sem relógio aqui, Kleber. Agora eu tô, olha, peraí. Entender. Quanto tempo que a gente tá, né? Pra ver se a gente... Já são 9h10. Eu acho que já vai encerrar aí, porque é 1 hora, né? Eu acho que vai encerrar. Então, gente, olha... Eu quero, assim, já ir agradecendo você, Kleber. Eu acho que, assim, o Theta Healing, a física quântica dentro da inteligência emocional é algo sensacional. No método Vencendo Barreiras de Inteligência Emocional, a gente usa física quântica, usa o Theta, como eu falei. As técnicas são incríveis, tem um poder de transformação gigante. Eu sou uma pessoa transformada há 17 anos que eu faço isso, há 17 anos que eu estudo a mente humana, comportamento, psicologia, a inteligência emocional, espiritualidade e tudo mais que vem vindo, a física quântica, para que a gente pudesse desenvolver o melhor método de transformar as pessoas através do mental. E eu acredito muito, eu acho incrível e sensacional. Então, eu sou uma pessoa transformada pela inteligência emocional, junto com ela todas essas ferramentas que eu disse, né? Então, eu acredito, é por isso que eu levo isso adiante, é por isso que eu sou ativista quântica, é por isso que eu sou treinadora, mesmo que eu acredito, curadora, como você fala. Eu fiz o Theta Healing, eu achei sensacional o curso, e assim, eu recomendo para todo mundo que faz, claro, os nossos treinamentos fechados também, mas, né, o curso do Theta também, que é incrível. E eu tenho até uma chamada para vocês que estão aqui com a gente, e para vocês que conhecem as pessoas que querem evoluir. Na sexta agora, dia 20, a gente vai ter uma palestra do Kleber, que é gratuita. Então, assim, são poucas vagas, porque com essa questão do corona, a gente sabe as medidas. Nós vamos entrar em pânico, porque a gente já usa o equilíbrio emocional, já usa as ferramentas da inteligência emocional para se equilibrar, mas a gente sabe as precauções que devem ser tomadas. Então, são vagas limitadas, tá? Vão ser apenas 10 vagas, lá no nosso instituto mesmo, na sede, para fazer essa palestra, para estar com o Kleber, entender melhor o Theta Healing, já ter um processo de aplicação ali sensacional, para conhecer um pouquinho mais. Então, eu sugiro a vocês que quem realmente, de fato, quer evoluir, está no momento que está dizendo assim, eu quero avançar um nível.
eu quero ir para um outro nível, eu quero ir para um outro processo de autoconhecimento, eu não quero mais essa realidade para mim, eu quero uma realidade melhor. Então, assim, eu sugiro que quando terminar a live, você pode mandar uma mensagem no meu direct ou no direct do Kleber, tá? Kleber Dantas, e já solicita a tua inscrição, tá bom? Porque sexta-feira, às 19, né, Kleber? Vai começar às 19 horas, Sim, a 19 palestra horas. dele lá no Instituto. Então, já faça essa chamada. Quem me perguntou do seminário, que vai ser dia 28 de março, o seminário Mulheres Mente Sã no Comfort Hotel em Santos. Olha, até o presente momento, gente, a gente mantém o seminário com as inscrições abertas, inclusive a gente já está com 50% das inscrições fechadas, tá? Preenchidas. E a gente mantém porque o governo, até então, a diretriz era, né? A regra era, até 500 pessoas você pode fazer o evento, se não for recorrente. Não tem isso no nosso evento, né? A gente programou um evento menor. Mas, então, a gente está com as inscrições mantendo. Caso mude o direcionamento, mude as regras, a gente altera a data. A gente não vai cancelar hipótese nenhuma. A gente pode mudar a data, certo? Mas o cancelamento não vai acontecer. E pode ser alterada a data, ok? Mas isso mediante as novas diretrizes. Por enquanto, a gente mantém. É isso, para quem me perguntou, tá? Então, as inscrições estão correndo, estão abertas, estão a todo vapor. É aquilo que a gente falou, né? A gente não vai entrar em pânico e não vai ser refém do medo. Nós vamos controlar esse medo tomando as medidas corretas, se cuidando. É isso. Né, Kleber? Concorda? Sim. E já deixando também quem quiser fazer, quem já gostou aqui da nossa live, onde eu expliquei um pouco do Theta Healing, questão da inteligência emocional, e está disposto a fazer o curso nas primeiras sexta-feira, sábado e domingo do mês de abril, 3, 4 e 5 de abril, estarei dando o curso de Theta Healing no Espaço da Mente Sã. Então, será na primeira sexta-feira de abril, sábado e domingo. São 3 dias de curso. No curso, você vai sair com certificado internacional. Então, você já vai sair já com certificado e você pode aplicar o Theta Healing em outras pessoas e receber por isso. Você receberá o livro do Theta Healing mais a apostila. Ok? Então, você entra em contato comigo, você que já quer fazer o curso, entendeu? Já procura saber o valor, taxa de inscrição, tá bom? Para poder fazer o curso. Acho que é legal, Kleber, na palestra, pode procurar saber no individual, aqui a gente vai estar mandando, a gente tem uma equipe de 10 pessoas fazendo a consultoria do curso, então vocês podem mandar mensagem, a gente vai receber, vai passar para a equipe vai informar vocês sobre tudo, tá? E também, já aproveita e vai para a palestra, quem quiser, porque na palestra você também pode tirar bastante dúvidas lá, né, no presencial. E já pode Sim. mostrar um pouco na prática até como acontece. Gente, eu super recomendo. E assim, o Instituto, a gente só leva para o Instituto aquilo que a gente acredita, porque o nome do meu Instituto é Instituto Mente Sã. Então, qual que é a nossa missão? Ajudar pessoas a ter uma vida emocionalmente saudável, a desenvolver uma mente sã mesmo, para evoluir, para viver uma vida melhor, sair dessa matrix, entende? Então, a gente só tem parceria com pessoas sérias, pessoas que realmente fazem a diferença no mundo. E eu acredito no trabalho do Kleber, eu acredito no Theta Healing, porque eu passei pelo processo e foi algo incrível. Hoje, eu me conecto com a alma das pessoas, muitas vezes. E eu sei que para alguns pode ser loucura, e algumas pessoas podem até me julgar por isso, e tá tudo certo. Entende? É só quem vive, é só quem transforma que sabe o que eu estou dizendo. E quem está nesse processo entende muito bem o que eu estou falando. É algo incrível, é algo transformador. Você se conecta com o ser humano de uma outra forma. Porque na pirâmide da vida é ser para ter. Não é ter para